Salmos 1, vamos ler juntos nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos, não se detém no caminho dos, e nem se assenta na roda dos, versículo 2. Aleluia. Glória. Isso. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Junto à corrente de águas. Que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Pai, obrigado por essa manhã, por este momento, Pai, por estarmos diante da tua casa, diante da tua igreja, Senhor. Pai, coloca cada uma dessas vidas diante das tuas mãos. Que a palavra seja o auxílio, seja o bálsamo, seja o refrigério sobre cada uma dessas vidas nessa manhã, Pai. Eu creio que hoje, neste momento, é um tempo precioso. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor me esconda atrás da tua cruz, Pai. Importa somente que o Senhor cresça e que eu diminua nessa manhã, Senhor. Fala, Senhor, de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Igreja, eu quero compartilhar algo com vocês nessa manhã. Estava orando na madrugada, o Senhor, e eu falando com o Senhor, o que eu vou ministrar? Eu já tinha uma palavra, né, que Ele tinha me dado durante a semana, só que Ele não respondia sobre aquela palavra. Eu ia pregar sobre Abraão, mas Ele não respondia, Ele não confirmava, Ele não testificava. E eu falando com o Senhor constantemente, e Ele não respondia, não falava. Eu falava, Senhor, eu entendi, seja feita a tua vontade, o teu querer. Eu sempre gosto de fazer meu esboço, estudar e compartilhar. E ali eu fui tomar banho, num ato bem simples e bem singelo. Deus falou muito comigo. Tomando banho, eu me deparei com um vidrinho assim, bem pequenininho, da minha esposa. Acho que estava escrito lá, Shampoo Salvatore. E para quem sabe, para quem conhece, eu gosto muito de coisas novas, né? Principalmente quando a minha esposa ganha creme das irmãs, quem mais usa sou eu, não é ela que usa, tá, irmãs? E o Senhor falou tremendamente comigo com um simples detalhe. Aquele shampoo me chamou a atenção, cheiroso, pequeno. Eu creio que foi a minha cunhada que deu para ela a última vez que ela veio aqui. E aí eu falei assim, eu vou passar esse shampoo. Só que eu falei assim, por curiosidade, né, eu vou ler. Quando eu fui ver, era uma progressiva. Imagina se eu pastor passando uma progressiva. A curiosidade nos leva a fazer algo, sim ou não? Sim. E é sobre isso que eu quero falar sobre essa manhã. Aleluia. Porque muitas vezes a curiosidade faz eu e você tomar decisões que às vezes não agradam o coração de Deus. Imagine comigo, eu nessa manhã gastando o produto da minha esposa, que não deve ter sido barato, que deve ter sido caro, para fazer uma progressiva no meu cabelo. Olha aí, está lisérrimo. Mas a curiosidade nos faz isso. É a mesma coisa, às vezes, quando uma criança, você quer dar uma comida diferente, o que você fala para ela? Experimente, para ver se ela vai gostar ou se ela não vai gostar. E se você parar para analisar, aqui no Salmos primeiro, ele tem uma bênção, ele tem uma chave, mas ele também tem um alerta. Ele tem uma direção sobre a mim e sobre a tua vida. O que me chama muito mais atenção, que se você precisa ser bem sucedido, ele te dá uma resposta. Olha o que ele diz, no versículo anterior, coloca lá para mim, Jéssica. Antes o seu prazer está na lei. De onde? E na sua lei medita de dia e de noite. Por quê? Porque ela é orientação para minha e para a sua vida. Ela nos capacita a entender qual é o propósito de Deus, a ser revelado nos meus e nos seus passos, a entender aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Mas muitas vezes nós não estamos diante da palavra, nós não estamos diante da lei, nós não estamos meditando, muito menos nós estamos ouvindo, irmãos. Vou falar algo para você nessa manhã. Não se entristeça, não. Não se entristeça, porque você está aqui. Mas a palavra de Deus, ela diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas deixaram de ouvir a palavra de Deus essa manhã? Quantas pessoas teriam oportunidade de poder glorificar ou estar aqui diante deste cenário
sabe o que faz? Volta no versículo 1. Aliás, número 1. Coloca lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho, mas quando está numa situação difícil, aonde vai buscar conselho? Na roda dos escarnecedores. E aí não entende aquilo que é o propósito de Deus sobre a minha e tua vida. Aí quando você ouve essas coisas, algo entra na sua mente, algo entra no seu coração, e você começa a ficar totalmente preocupado, porque você acha que às vezes a sua conduta, ela está sendo errada, ela está sendo elevada, só que você já não consegue mais ouvir com clareza a voz de Deus sobre a tua vida. Posso dizer algo para mim, para você nessa manhã? O maior foco, o maior objetivo de um cristão nunca é olhar pela vida do outro, mas é sempre olhar para dentro de si. Quer ser um cristão? Olhe primeiro as suas falhas, os seus erros, antes de você olhar as falhas e os erros dos outros. Porque reconhecer aonde as pessoas erram é fácil, mas reconhecer aonde você erra é difícil. E muitas vezes nessas rodas, você não ouve falar de você, você não ouve falar daquilo que está acontecendo, mas você ouve falar daquilo que eles estão vendo, daquilo que eles acham que está escandalizando. Mas quando você não estiver no meio dessa roda, o próximo alvo a ser falado é você. Verdade. Aleluia. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a palavra nessa manhã, ela quer trabalhar no meu e no teu interior. E para trabalhar no meu e no teu interior, nós temos que estar limpos, nós temos que estar purificados. Sabemos que o Senhor, Ele enviou o teu Filho amado Jesus para desfazer todas as obras das trevas, nos tirar do pecado e nos colocar sobre a luz. Sabemos disso. Glória a Deus. Mas aquilo que está nítido, aquilo que é grandioso, você consegue ter percepção. Mas aquilo que você não reconhece, que só a voz do Espírito Santo fala ao teu coração, você não consegue entender. Olha bem o que nós acabamos de louvar. Senhor, não quero que os meus olhos percam o quê? O brilho. Da onde? Vocês estão entendendo? Sabe, eu falei com a pastora Rosa onde eu estava orando, eu estava falando, eu tinha pedido para eles louvarem o louvor, mas o Senhor ele falou de uma forma diferente comigo. E ontem quando eu estava orando, pela tarde também, aliás, pela manhã, perdão, e o Senhor trouxe 2 louvores ao meu coração. Aleluia. O primeiro deles, Deus falava assim comigo, através do louvor: Deus está aqui. Aleluia. O quê? Tão certo como aqui. Opa, peraí, ó. De novo. Deus está aqui. Aleluia. o quê? Tão certo como aqui eu respiro. Você está respirando nessa manhã. Aleluia. Tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes te ouvir. Deixa Ele falar no teu coração nessa manhã. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vocês estão entendendo? É tão certo que Ele está aqui, assim como o ar que nós respiramos. Você está respirando nessa manhã, então Ele está aqui, Ele está na minha, Ele está na sua vida. Mas nós temos que ter a percepção de ouvir Ele falar o que Ele quer que mude em mim, mude em você, irmão. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E quando nós buscamos conselhos na roda dos escarnecedores, nós não ouvimos a voz de Deus, mas nós ouvimos aquilo que é mais de lixo, de entulho para o meu e para o seu coração. Lembra que eu falei que diante dessa palavra tem uma direção, tem uma bênção, mas também tem um alerta? Aleluia. Coloca o versículo 3, Jéssica, número 3, perdão. Salmos 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das Águas. olha lá, olha bem, gente, vamos lá. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das Águas. E o que? Vírgula. Ou seja, tem uma objeção. Sim ou não? Sim.
Você precisa fazer uma pausa. Aonde eu estou? Qual é o local que eu estou? Qual é o local que eu estou plantado? Olha o que? E o que novamente? Vírgula. No devido tempo. Vírgula. Ou seja, ainda é tempo de refletir. Aonde você se encontra? E olha o que ele continua ainda dizendo: e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ela faz será bem sucedido. Mas antes, olha o que ele diz: dá o seu fruto. Onde? No tempo certo, na hora certa. Então, quando nós não buscamos conselho na roda dos escarnecedores, o fruto que eu e você damos não é nosso, é do Senhor. Amém. Porque você começa a ser a imagem e semelhança dele, daquilo que ele tem para mim e para a tua vida. Vocês estão entendendo nessa manhã? Amém. Sim ou não, igreja? Amém. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós estamos vindo em umas mensagens ao qual Deus está falando quase no mesmo contexto, porém de maneira diferente. Amém. Mas eu quero que você hoje, nessa manhã, você abra o teu coração. Você sabe por que você está em crise? Porque o parâmetro da sua vida não está sendo a palavra de Deus. Você não está meditando na palavra de dia e de noite. Você não está entendendo aquilo que Deus está falando para você. Porque às vezes a sua visibilidade é as redes sociais, é a casa do vizinho, é a casa da vizinha, é a vida dos outros lá fora, o que está acontecendo, os que estão prosperando. Mas você não está entendendo que é um tempo, e o tempo para se dar o fruto, ele não é seu, ele é do Senhor. Mas o que você faz? Você vai se aconselhar com escarnecer, e esquece de meditar na palavra de dia. Vocês estão entendendo, irmãos? Você e eu precisamos entender algo nessa manhã. Você quer ser bem sucedido? Tem um padrão. Você quer ser abençoado? Tem um padrão. Você quer que a sua vida seja transformada? Tem um padrão. Aleluia. Deus, ele trabalha diante da sua justiça. Irmãos, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel capítulo 18 diz isso. O Novo Testamento diz que ele não tem filhos prediletos. Ou seja, ele ama todos aqueles que reconhecem que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Mas ele traz um alerta. Glória a Deus. Ele traz uma correção. Ele traz uma direção. Aleluia. E é sobre isso que eu quero falar. Porque muitas vezes você não vai somente buscar conselho dos ímpios ou na roda dos escarnecedores quando está tudo ruim. Mas a maioria das vezes você vai dar ouvido quando as coisas estão fluindo de uma maneira boa. E aqui que está o grande problema, aqui que está o grande perigo. Assim foi com aquele povo que entrou na terra de Canaã. E é sobre isso que eu quero começar a falar nessa manhã. Jeremias capítulo 18. Coloca lá, vamos no versículo 1. Nunca ministrei essa palavra, mas o Senhor falou tremendamente comigo nessa manhã. Aleluia, oh glória. Jeremias 18. Nós vamos ler alguns versículos. Olha bem, ele diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce a casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como vaso que o oleiro fazia de barro, olha bem, como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe na onde? Tornou a fazer dele outro, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Presta bem atenção, igreja. O que Deus está falando aqui com Jeremias é que esse povo, depois de Jacó,
se tornou Israel. José, esse povo foi levado ao Egito quando teve fome. Lembra disso? Que eu ministrei esses dias agora? Porque eles estavam com fome, eles foram lá buscar comida. Ali José reconheceu seus irmãos, trouxe o seu pai para morar perto deles. A nação cresceu muito. Aquele povo se tornou escravo. Moisés veio para ser libertador. Moisés conduziu esse povo ao deserto. Aleluia. Moisés chegou ali diante de todo o cenário próximo de Canaã, onde eles foram espiar a terra, aonde eles retornaram e não quiseram guerrear, não quiseram lutar, não quiseram batalhar para entrar na terra prometida, mas daqueles adultos que estavam ali, 2 entraram, e junto com aquela geração que cresceram. Mas dentro da terra prometida, da onde eles estavam vivendo uma promessa, algo acontecer, eles deixaram de adorar ao Senhor. E Jeremias está ouvindo aquilo que Deus está falando sobre o oleiro. Por quê? Porque eles já não adoravam mais ao Senhor. Eles tinham ídolos. Eles tinham pessoas ao qual eles elegeram para adorar. Sim ou não? Sim. Não, eles elegeram estados, não foram pessoas. Eles elegeram deuses. Eles levantaram altares que não pertenciam ao Senhor. Mas diante de um tempo precioso e grandioso daquilo que Deus estava fazendo, eles viveram numa terra que manda leite, numa terra onde Ele conduziu o povo a estar ali de uma forma totalmente provável, desfrutando das bênçãos de Deus, e eles totalmente distantes daquilo que o Senhor tem. Então você e eu precisamos entender que nessa manhã, o que Deus quer fazer sobre a mim e sobre a tua vida é algo muito grandioso. Mas quando você estiver vivendo o tempo da promessa, quem você vai estar adorando? E aqui ele diz, Jeremias, não poderia eu fazer isso com o povo de Israel? Porque hoje, nos dias de hoje, nas igrejas ao qual nós vemos as pessoas ministrarem, principalmente aquelas igrejas ao qual são liberadas palavras de poder, aonde as pessoas entendem que o barulho, o falar ou manifestar os dons é maior do que o propósito, e é por isso que o Senhor está me trazendo essa palavra nessa manhã. Ei, presta bem atenção, o que Jeremias estava vendo era um barro que estava sendo transformado em vaso, mas no momento certo, quando o vaso não estava da forma que queria, ele destruiu e começou a construir outro vaso, a dar forma em outro vaso. Aleluia. Deus nessa manhã, irmãos, Ele não está preocupado se você é vaso. Aleluia. Porque a minha e a tua origem é barro. Amém. Não, eu vou repetir porque você não ouviu. Você está preocupado em ser muitas vezes vaso, de poder e saber o que vai ser derramado dentro de você. Mas Deus não quer que você importa com aquilo que você vai refletir no externo. Mas Ele quer entender qual é o teu interior. Glória a Deus. Você e eu somos barro. Amém. O vaso, ele tem uma importância. Pergunta para mim, qual é a importância, pastor? Qual é a importância? Carregar o poder de Deus aonde Ele quer. Aleluia. Oh, glória. Ou seja, sem o poder de Deus, o vaso continua sendo Vaso. barro, Aleluia. transformado. É verdade, Jesus. Vocês estão entendendo nessa manhã, igreja? Glória a Deus. E aqui que é justamente isso que Deus estava falando para Jeremias. Não posso eu fazer isso sobre essa nação? E nós sabemos que essa nação, ela vai ser levada ao cativeiro babilônico. Por quê? Porque não se arrependeram, não deixaram de adorar outros deuses, não fizeram aquilo que era bom aos olhos do Senhor. E o Senhor fala que eles, além de tudo isso, eles se prostituíram. Chamaram de adúlteros, porque adoraram outros deuses, construíram, e muito mais, ainda construíram. Aliás, os filhos que Deus nos deu, também entregaram sacrifício a outros deuses. Sabe o que a palavra de Deus diz, irmãos? Que esse povo ao qual estava vivendo
entrando na terra prometida, eles estavam pior do que aquela nação que foi destruída no dilúvio. E eles estavam piores do que Sodoma e Gomorra. Deus falou que os pecados deles eram piores do que aquele tempo. E sabe o que a palavra de Deus disse? Que os nossos ainda vão ser piores do que todos esses outros. Só vamos conseguir ser diferente se conseguirmos meditar na palavra de dia e de noite e não nos assentar na roda dos escarnecedores. Sabe de quem eu estou falando? De uma nação que Deus cuidou. Você quer saber o que Deus fez por essa nação? Você acha que Ele simplesmente tirou do Egito? Você acha que Ele simplesmente o conduziu no deserto? Você quer saber como que Deus fala o que Ele fez a essa nação? Não se escandalize nessa manhã não. Olha o que Deus vai falar dessa nação. Coloca para mim Ezequiel capítulo 16. Olha por que Deus tinha lá atrás direcionado a Jeremias que poderia fazer isso com essa nação, e a nação não entendeu, continuou fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E quando eles estavam dentro da Babilônia, olha a palavra que vem em Ezequiel capítulo 16. Veio a minha palavra do Senhor dizendo isso. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas. Versículo 3. Sabe o que Deus estava falando? Faça eles olhar para dentro deles. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é olhar o que está acontecendo nos outros ao nosso redor, não, mas é olhar para dentro de si, igreja. Aleluia. Olha bem, e diz: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai amorreu e tua mãe etérea. Olha o que ele vai começar falando do versículo 4 em diante. Quando o teu nascimento, ou seja, desde quando eles estavam no Egito, no dia em que nascestes, não te foi cortado o umbigo, nem fostes lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem volta em faixas. Versículo 6. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive sim. Ainda que estás no teu sangue, vive. E olha o que Deus faz com essa nação. Eu te fiz multiplicar como renovo do campo, crescestes e te engrandecestes, e chegaste a grande formaram os teus seios, e te cresceram os cabelos, no entanto estavam nu e descoberto. O que Deus está falando? Que essa nação era comparada como uma mulher que estava sendo abandonada. E que Deus está falando para Ezequiel: olha tudo como esse povo estava, olha tudo que eu fiz para este povo, mesmo diante do cativeiro babilônico, os corações deles ainda continuam sendo o mesmo. Eles não se convertem, eles não se arrependem, eles não voltam para a origem aonde Deus o determinou. Gente, eu estou falando de pessoas que vivenciaram milagres, gente que estava numa terra que manda leite e mel, e você e eu, como pó, como barro, que não somos nada, aleluia, achamos que temos o poder de ser melhores do que os outros. Grande Deus. O que eu quero trazer para mim e para você nessa manhã: não adianta você orar, não adianta você clamar, não adianta você pedir, não adianta você fazer nada se você não olhar para dentro de si e ainda ver o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. E posso te falar uma coisa? Você sabe que alguém vai te apontar? Porque o Espírito Santo habita em mim, habita em você. Ele vai fazer você reconhecer onde você está. Oh, glória, aleluia. Não precisa que ninguém faça. Você sabe qual é o problema de tudo isso, irmãos? Pode deixar aí, Jéssica. Porque quando você se transforma quando o barro é se transformado em vaso, você acha que você está pronto, mas você esquece que ele pode te quebrar e te fazer de novo, porque a tua origem só consegue carregar a unção de Deus, o óleo a ser derramado,
Aquele que entende, irmãos, que o vaso não é mais importante do que a unção. Aleluia, glória a Deus. Porque quem tem unção não se preocupa com aquilo que está vendo. Porque quando Deus ele derrama o azeite sobre você, não é diante das pessoas, mas é no teu secreto. Oh, glória, aleluia. Vocês estão entendendo nessa manhã? Amém. Versículo seguinte: passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto, e te cobri a tua nudez. Te dei juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser. Você não entendeu? Ele, quando enviou Jesus na cruz do Calvário, Aleluia. quando ele entendeu que nós éramos pecadores, porque Romanos vai dizer que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas quando ele entendeu quem eu e você eram de verdade, irmãos, e que nós não conseguiríamos, ele simplesmente enviou o teu filho para morrer no meu e no teu lugar, e te trouxe salvação. Esse povo não tiveram isso, mas eles tiveram todo o cuidado de Deus sobre a vida deles. Se esse povo vivenciou milagres, se apartou, irmãos, fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor, nós que só estamos acostumados a vir na igreja de domingo a domingo, você acha que nós vamos conseguir? Seja sincero, seja hipócrita com você mesmo, não. Amanhã você encontra o fulano na rua. Ai, você está na igreja? Estou. Que igreja você está? Você está lá ainda no pastor Wender? Ai, não estou mais. Por que você não está mais? Ai, ele fez no meu calcanhar. O meu desejo ele vai continuar sendo o mesmo, irmãos. Que cada dia Cristo mostra quem você é. Eu não tenho a obrigação de mostrar quem você é. Eu tenho a obrigação de levar o Evangelho e deixar a palavra te mudar, te transformar e te purificar, porque é a palavra que vai trazer a direção daquilo que Deus tem para a tua vida. Glória a Deus. O problema é que você não está lembrando que a tua essência é barro. Você está lembrando que a tua essência é vaso. E está errado. Está errado. Porque quem lembra que é barro vai saber que amanhã eu te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com. Olha, gente, presta bem atenção. Olha como Deus ele é tão grandioso e ele tem o prazer de abençoar as pessoas e as pessoas não entendem. Ele está tratando aqui como uma mulher infiel à nação de Israel. Mas olha o que ele faz para essa nação. Olha o que ele fez por mim e por você. O que você e eu não entendemos. Pensamos que Jesus foi comprado com ouro e com prata, que a morte dele veio simplesmente para nos limpar, para nos purificar. Irmãos, foi um derramamento de sangue. Aleluia. Saiu sangue. As feridas deles eram nossas. A cruz era nossa. Olha o que ele fez com essa nação, versículo 10. Também te vesti de roupas bordadas, te calcei com couro de melhor qualidade, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda, irmãos. Aleluia. Olha o que ele ainda continua dizendo, versículo 11. Também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos e colaram a roda no teu pescoço, ou correntes. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadado nas orelhas, e lindas coroas na cabeça. Ou seja, Deus produziu eles de ouro fino, de tudo aquilo que era de melhor. Mas mesmo assim eles fizeram aquilo que era mal aos olhos. Sabe por que eu creio que Deus enviou o Espírito Santo? Porque nós seremos iguais ou piores desse povo. Mas o Espírito Santo ele nos capacita. Aleluia. Eu irei para o Pai, mas eu deixarei o Espírito Consolador. Aleluia. Só que você está clamando, o Senhor está falando com você continuamente. Você não está entendendo o porquê que o Senhor
cenário está apertando, porque as coisas estão se afligindo, e você acha que nada muda, que nada transforma. 3 coisas eu quero te dizer nessa manhã. Primeiro, ou você não está sendo grato por aquilo que você possui. Segundo, você está buscando coisas que você não entendeu que tem um tempo para ser colocado na sua vida. Aleluia. Ou terceiro, irmãos, Deus ele quer fazer também você, no teu momento de transformação, também gerar frutos em outras vidas. Você precisa entender isso nessa manhã. Amém. Nós não podemos mais ver os nossos filhos, não podemos mais ver os nossos familiares, não podemos mais ver essas pessoas tão distantes. Está na hora de arregaçar as mangas, irmãos, e falar do verdadeiro evangelho, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma. No nosso tempo, aliás, no tempo dos nossos avós, eram palavras assim ministravam mais, não eram palavras para encher o teu ego, o teu emocional, não, porque isso não muda. Quando o vento balançar, pum, cai. Mas quando você tiver uma palavra sólida, consolidada, a hora que o vento balançar, irmãos, você fica firme na presença do Senhor. Vocês estão entendendo aqui nessa manhã? Amém. Vocês estão entendendo aquilo que Deus está falando nessa manhã? Amém. Só que Deus é tão bondoso, tão misericordioso. Vai para o versículo 57 para a gente ganhar tempo, Jéssica. Olha lá. Antes que se descobrisse a tua maldade, agora te tornaste como ela, objeto do próprio das filhas da Síria e de todos que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezam. Versículo 58. As tuas depravações e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Versículo 59. Porque assim diz o Senhor Deus: eu te farei a ti como fizestes, pois desprezaste o juramento, invalidando o que? Aliança. Olha o versículo 60. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua Mocidade. Aleluia. Aleluia, Deus. É tempo de voltar à essência. Amém. Glória a Deus. Lembra do primeiro amor? Estou voltando à essência. A essência. Lembra da aliança que fiz contigo na tua mocidade. Aliança eterna. E nós sabemos que Israel é um país tão poderoso, tão pequeno, mas tão poderoso. Olha o versículo 61. Então te livrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais Novas. e tas darei por filhas, mas não pela tua. Aliança. 62. Estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou Senhor. o Senhor. Está trazendo a aliança de volta. Oh, glória Lembra a aquele Deus. dia que você se rendeu aos pés dele? Como Senhor, eu te aceito como Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Se você ainda não teve esse privilégio, o dia é hoje. Quer saber o que Deus tem para ti? Volta lá, Jeremias 18. Pode pôr o versículo 9. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e versículo 10. Se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvido à minha voz, então me do bem que houvera dito e lhe Faria. Ou seja, se você não se arrepender de tudo aquilo que foi feito de errado e não voltar verdadeiramente aos caminhos do Senhor, não é mais você que vai se arrepender, mas é Ele que vai se arrepender de todo o bem que Ele te fez. Lembra dos livramentos que Deus te deu? Aleluia. Sabe o que eu queria hoje de verdade nessa manhã? Eu queria que você entendesse, irmãos, que estar com Deus, ser conduzido pelo Espírito Santo, entender que a direção do Senhor é melhor do que a minha e a sua direção, entender que o propósito
é algo prazeroso. Às vezes você está em crise por você mesmo, porque você não está entendendo o cenário daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele está movendo. E você acha que muitas vezes a fuga, os atalhos, as rodas dos ímpios e dos escarnecedores vai te trazer alívio, vai te trazer socorro. Não, vai fazer você ser uma noiva infiel e se afastar dos caminhos dele. Ele não quer isso para mim, ele não quer isso para você. Ele trouxe um alerta, ele usou Jeremias. Sabe por que esse povo fez? Prendeu Jeremias, porque não acreditava naquilo que ele estava falando. Olha como Deus ele é tão bondoso, grandioso. Coloca para mim Ezequiel 14:14. Você tem, aliás, coloca no versículo 12, 14:12. Você precisa entender, irmãos, que Deus ele é justo. Se você quer viver milagres, se você quer ter uma vida de bênçãos, você precisa mudar a sua conduta, a minha conduta. Precisamos agir de forma diferente. É palavra de bênção nessa manhã, irmãos, vocês não estão entendendo. Olha o que está dizendo no versículo 12. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 13: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões. O que é transgressões? Transgredir a lei? Olha o que ele continua dizendo: estenderei a mão contra ela e tornarei o quê? O sustento da onde? Do pó. Você está entendendo porque às vezes você não prospera? Vocês estão entendendo, igreja? Sou eu que estou falando? Olha o que ele está dizendo: estenderei a mão contra ela e tornarei estar o sustento. Você não vai passar fome, mas sempre vai ser ali. E o Deus ao qual eu conheço, ele tem abundância, porque ele investiu a sua noiva de ouro, de correntes, de pulseiras, de braceletes, de adornos. Nós estamos falando de riquezas. Mas quando você peca contra o Senhor e você não entende, até mesmo o pão pode se tornar escasso. Verdade. Não sou eu, o próprio Ezequiel está dizendo sobre isso, sobre aquela nação. E aí ele continua dizendo: e enviarei contra ela o quê? E eliminarei dela os homens e animais. Versículo 14. Você acha que Deus não é justo? Então escuta, segura essa bomba aí, segura essa pedrada para você entender como que Deus ele é tão justo que você não entende. Ainda que estivesse no meio delas estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Ou seja, Deus não deixaria de destruir a terra por conta daquilo que era de pecado. Ele salvaria esses homens, mas a terra seria. Quer que eu traga um auxílio para você? O que ele fez com Ló? Ele tirou de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra foi destruído. Ele salvou Noé e mais 7 da sua família, foram 8, mas ele não deixou de destruir. Ele não quer destruir a terra, ele quer que você e eu venhamos nos arrepender. Aleluia. O grupo de louvor já pode se preparar. Amém, glória a Deus. Enquanto eles se preparam, eu quero louvar algo. Existe uma canção, muito tempo atrás, que dizia assim, ó: em espírito, em verdade. O quê? Te adoramos. E o quê? Te adoramos. De novo, em espírito. Sabe, eu queria que louvasse um louvor que diz assim, ó: o maior vilão sou eu. Olhar para dentro de mim e entender que o vilão sou eu, não é Jesus. Nessa manhã o Senhor ele está falando algo profundo.
Ele tem bênção para a tua casa, Ele tem bênção para a tua família, Ele tem bênção sem medidas. Mas a minha pergunta é: o que você vai fazer? Qual é a decisão que você vai tomar? Qual é a direção que você vai tomar? Eu quero trazer algo. Enquanto o grupo de louvor não sobe, eu quero trazer algo nessa manhã. Se eu pedisse para você aqui agora, nós abríssemos essa porta aqui e fizéssemos um ato profético, eu creio no ato profético. Eu abrisse essa porta e falasse assim: quando você passar por essa porta, a tua vida vai ser mudada, a sua vida vai ser transformada, e você vai fazer o retorno e voltando para o seu lugar. Você acha que isso aconteceria? Sim ou não? Só que se você não mudar a sua atitude, o seu ato, passar pela porta foi algo. E o que nós estamos vendo no Evangelho de hoje? É mais fácil passar pela porta do que mudar os meus atos e as minhas atitudes. Passar pela porta todo mundo faz, irmãos. Coloca um batente, estende o tapete vermelho, joga sal grosso dentro da igreja. Isso é misticismo. Mas a palavra não muda, ela transforma. Ela faz a diferença sobre a minha e sobre a tua vida. É isso que Deus está trazendo para você nessa manhã. É isso que Deus quer de você nessa manhã. Pensa comigo, quando você está... Nós acabamos de louvar aqui, nós acabamos de cantar em espírito e em verdade. O que é Tiago? Aí às vezes o louvor se consagra, às vezes o louvor ora, às vezes a pastora Rosa, quem vai ministrar louvor, vai lá para Deus, ora no Senhor, fala: Senhor, qual louvor que o Senhor tem, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? E eles estão aqui de manhã, sabe, sendo atacados, saindo da casa, não conseguem nem chegar direito, o som dá problema, tudo acontece, tudo vira do avesso, para entregar um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, e você está como? Escute esse louvor, escute essa canção. No seu coração. Glória a Deus, aleluia. Nessa manhã, rasga o seu coração, se entrega ao Senhor.
nessa manhã. Se você quer se reconciliar com o Senhor nessa manhã, se quebrante a Ele. Ninguém está preocupado com o que você vai fazer, não. Se preocupe com aquilo que você quer a partir de hoje. Eu queria te convidar a você sair do seu lugar e você dar um passo de fé na frente. E você dizer: hoje eu quero uma nova direção. Hoje eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, eu quero me voltar à essência, voltar à adoração, voltar ao primeiro amor. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer que preciso. Você que quer fazer este voto com o Senhor, você que quer voltar à direção do Senhor, saia do seu lugar, não precisa ter vergonha não. Vem aqui à frente, dê um passo de fé. E nessa manhã, se quebrante ao Senhor. Canta aquela canção: me derramar, repetitivo. Isso, saia do seu lugar nessa manhã. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deixa o Senhor tomar controle do céu. A igreja fica de pé, estenda as mãos para essas pessoas que estão aqui. Nessa manhã está tendo mudança de vida, mudança de mente, transformação de alma. Diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Isso nessa manhã. Sai do seu lugar. E fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor que diz: Nessa manhã, ninguém vê a sua dor, ninguém vê a tua angústia, mas Ele vê todas as coisas. E nessa manhã Ele quer restaurar a aliança que Ele fez. por tua vontade, libertas meu ser no calor deste. Se derrame nele, se quebrante no pensamento. Dizer que te amo, me derramar. Dizer que preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. Senhor, eu quero colocar essas vidas diante da sua mão nessa manhã. Senhor, alcança essas vidas, Pai. Alcança, Senhor, de uma forma sobrenatural, Pai. Senhor, vai de encontro a cada necessidade, Pai. Que o amor, que a graça e a vontade dos céus esteja sobre essas vidas. Cessa as dores, Pai. Cessa, Senhor, tudo aquilo, Pai, que tem gerado conflitos na mente, na alma, no coração. Alianças que foram quebradas, sejam restauradas, sejam transformadas nessa manhã, Pai. O Senhor é aquele que pode mudar as vidas. O Senhor é aquele que pode mudar o cenário de cada uma dessas pessoas. Senhor, eu entrego essas vidas diante de Ti, Senhor. Entra, Senhor, onde eu não posso entrar. Muda o que precisa ser mudado. Transforma o que precisa ser transformado, Senhor. É o céu, a aliança dos céus, Pai.
Pai, eu selo a minha vida contigo, reconhecendo Jesus como Salvador da minha vida. Senhor, envia o teu Espírito Santo para me ajudar, para me auxiliar, para me aconselhar diante da tua palavra, tudo o que eu preciso e que eu necessito, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, e aplauda ao Senhor. Aleluia! É aniversário da nossa pastora, então vem orar pela vida dela aqui amanhã. Vai ser um tempo precioso, apresente a vida dela em oração, que Deus tem grandes coisas para fazer amanhã. Eu creio que vai ser uma segunda-feira cheia de bênçãos, amém? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Amém? Então fique de pé, vamos receber a bênção apostólica. Amém? Glória a Deus. Amém. Pai, obrigado por essa manhã gloriosa. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, Pai, pela plenitude do teu Espírito Santo. Eu te peço agora, leva os teus filhos em paz, em segurança, Pai, que o Senhor, Pai, acampe os teus anjos ao redor deles, livrando eles do homem sanguinário, da bala perdida, do fraudulento, de tudo aquilo que afasta eles diante da tua presença, Pai. Eu profetizo pela tua palavra uma semana de bênçãos e de milagres em nome de Jesus, amém? Tem um café da manhã ali, tem ali, Angélica? Tem um café da manhã ali, um cafezinho ali para você tomar ali antes de você ir embora, vai ser bênção em nome de Jesus. Faça isso com as nossas mãos, tá? Paulo, depois eu quero falar contigo, tá? Amém? Faça assim, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com vocês hoje, uma igreja linda e bonita que vai morar no céu. Diz amém. Aleluia.
realizar as promessas, a vontade de Deus, Pai. Eu te peço a Ti que nessa manhã, Senhor, o Senhor me dê o Espírito Santo, trazendo, Pai, o teu amor e a tua